Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo e hoje vamos falar de tipos de dados. Então vamos lá. Então já está ficando bem bacana aqui nosso Miro, bem completo. Então a gente seguiu uma instalação, né? Quem puder dar uma olhada nos vídeos anteriores, tá? Então vamos lá. Instalação, dimensão de dados, né? Foram duas séries que a gente fez aí. E agora a ideia é falar de tipos de dados. Tá? Então tá aqui. Deixa eu voltar aqui a câmera, só para explicar uma introdução. Então a ideia dos tipos de dados é assim, ó. Tem momentos que a gente às vezes vai comparar um valor com outro, alguma coisa, e dá um erro, né? Por exemplo, datas, dependendo da linguagem, tá? Isso depende. Então você vai pegar uma data e somar com um número. Você pega um Excel, um Power BI e dá certo, mas não é com todas, né? Então esses detalhezinhos que eu queria pegar, não é uma coisa, a gente passa rapidinho aqui, tá bom? Mas a ideia é essa, é a gente explorar esses tipos, assim, e ver só o que é diferente, tá? Então daria para falar um monte de coisa de tipos de dados, mas vamos focar bem assim só no o que tem de diferente, assim, esses detalhes, assim, valor, assim, por exemplo, verdadeiro mais um. O que acontece quando faz verdadeiro mais um? Normalmente eu esperaria vir um 2, por exemplo, né? Que o verdadeiro geralmente é 1, falso é 0, mas todo mundo entende assim, né? É isso, tá? Então vamos dar uma explorada. Começando aqui com o Excel, só para a gente ter isso como base, né? É a linguagem mais comum da gente utilizar, né, em análise, e é mesmo, tá? É mesmo quando a gente vai aprendendo outras ferramentas, o Excel a gente está sempre utilizando o Excel, né? É uma ferramenta muito boa. Então, olha só, fiz um teste aqui, ó. Digitei alguns valores aqui, ó. Casa, verdadeiro, falso, números assim, ó, números sem vírgula e com vírgula, duas datas, uma data e uma data hora, um vazio e um entre aspas assim, sem nada, que é um valor em branco, vamos dizer assim. É um texto em branco. Então, ó, vamos ver. É texto, ó, tá, eu pus essa fórmula, é texto. Esse aqui ele entendeu como texto, como era de se esperar mesmo. É número. Olha que coisa curiosa aqui do Excel. Essa fórmula aqui me diz que isso aqui não é número, tá? Mas nós vamos ver que ele vai somar depois. É lógico, olha só, é lógico. Então, verdadeiro e falso são valores lógicos. Célula vazia. Então dá para diferenciar no Excel quando está assim e quando é totalmente vazio. Com essa forma a gente consegue diferenciar. Você vai ver que tem uma coisa parecida com isso nas outras linguagens para a gente poder ver o que é totalmente vazio mesmo. Igual a branco, né? E olha só, o Excel ele olha só, isso aqui ele entendeu como verdadeiro, né? É isso que faz a gente poder colocar, se for entre aspas assim, sem nada, alguma coisa. Então, se alguma coisa for vazia, né? Mas se a gente quisesse usar célula em branco, daria para fazer, ó. Então, se essa célula for em branco, faz alguma coisa. Então, daria para usar isso também, né? Então, por exemplo, ó, verdadeiro mais 100 deu 101. Poxa vida. E ele tinha me falado que é número, não é número, né? Então, o verdadeiro não é número. Como que ele me somou? É número sim, né? É número sim. Ó, pega uma data mais um, beleza. Você vai falar, é lógico, né? Então, mas não é lógico, viu? Não é. O Excel entende assim, mas não é sempre assim. Ó, vazio mais um dá um. É lógico, não é lógico. Não, isso não acontece em qualquer linguagem, não. E aí, ó. Célula vazia é igual a vazio, sim. Bom, a gente já tinha feito isso ali em cima, né? Uma coisa que o Excel faz aqui com data, você pega a data e junta com um texto, por exemplo, ele primeiro converte a data em número e depois faz. Eu diria até que ele não está convertendo a data em número. Já é um número,
já é um número e eu estou grudando com esse texto casa. Então, na verdade, quando a gente olha uma data em formato data no Excel, ele converteu o número em data para a gente olhar, né? O que tem lá dentro mesmo é um número, né? Então, a data é totalmente número para o Excel, né? Aí, se eu quiser juntar com o formato, né? Se eu quiser que venha o formato, eu tenho que forçar aqui ele a converter num formato de data. Eu tenho que forçar mesmo isso. Aqui, ó, verdadeiro com casa, beleza. Ele não pôs o número 1. Então, acho que é por isso que, provavelmente é por isso que ele me disse que o verdadeiro não é número, né? Ele não trouxe o número 1 primeiro, né? Ele trouxe o verdadeiro. Então deve ser por isso. Então aqui, ó, o 1, beleza. Converteu o 1 em texto e grudou. Maravilha. Então esse é o Excel, né? Já a ferramenta aqui que a gente costuma usar mais, geralmente é a primeira que a gente aprende para analisar o que quer que seja, né? Vamos lá para o Power BI. Tem bastante semelhança com o Excel, tá? Mas uma outra diferença. Eu deixei aqueles valores lá, ou quase aqueles, em variáveis aqui, só para aparecer aqui no... aparecer como um... fica mais fácil de ler, tá? Então, para quem não está acostumado com isso aqui, ó, então essa é a linguagem DAX, lá no Power BI, quando você carrega os dados e vai fazer alguma fórmula lá dentro, né? Você tem essa facilidade de colocar variáveis, né? Então você cria um var e define aqui, né? E aí o que está depois do igual, ele atribui ao que está antes do igual. E aí você pode usar aqui, ó. Então o que é o lógico? É o verdadeiro. Mais número, que eu pus 100. Então 100 mais verdadeiro, deu 101, igualzinho do Excel, né? Uma data, né? A data aqui, ó, a fórmula é muito semelhante à do Excel, né? Data mais um valor numérico, né, que é 100 no caso, né? Olha, ele pôs 100 dias aqui, né? Você viu, deu 11/4. Ele adicionou 100 dias. No caso aqui está com formato de data hora, mas isso é formato mesmo. Tá? Basta formatar como data sem ser hora. Aqui, ó, vazio mais número. Então, um vazio mais número deu número. Tá? Então o Excel e o Power BI se comportam assim. Não é sempre assim, nós vamos ver. Um vazio mais um valor lógico, né? Deu 1. Sobrou 1, né? O vazio ele ignorou. Olha que curioso isso aqui do Power BI. Vazio é igual a em branco. Ele diz que é verdadeiro. Assim como o Excel diz que é verdadeiro também, né? Só que ele tem um outro jeito de verificar, ó, no Power BI, ó, vazio é exatamente igual a em branco. Ó, tem 2 iguais. Não, não é, ó, falso. Então existe, dá para colocar esses 2 iguais aqui, tá? Aí você verifica com mais estrito, é uma verificação mais estrita, tem que ser exatamente igual. Data contexto, ó, se eu grudar, ó, o Power BI não converte em número, né, quando vai grudar, tem uma diferença aqui para o Excel, né? Se você gruda a data com o texto, né, concatena, ele traz a data como número primeiro. Aqui não, aqui ele me trouxe a data como data mesmo. Que mais? Aí se eu quiser fazer igual no Excel, eu tenho que converter, tá vendo? É o inverso aqui, né, do Excel, tem que converter se eu quiser concatenar com o texto. Ó, e um valor lógico com o texto, deu igualzinho também, né? No Excel deu verdadeiro com casa, que aqui é inglês, né? Em inglês mesmo, né? Não é que é inglês, o Power BI aqui está em português, né? Mas a linguagem, ele não converte a linguagem, né? Ao contrário do Excel, com o Excel eles procuram trazer a linguagem traduzida, né, para os usuários. Então, numérico, né, sem contexto, beleza, é o que a gente esperava já, né? Vamos aqui pro Tableau.
Vamos ver se tem diferença. Então o Tableau, ó, esse é o, entre aspas, o DAX do Tableau, né? Então fui lá, gerei um valor, ó, verdadeiro mais 100. Ó, não deixa. Ele fala que o cálculo tem erro. Que erro? Não é possível somar, ó, booleano. Booleano e lógico é a mesma coisa, né? Verdadeiro e falso. E com o número inteiro, ó, não deixa. Olha que coisa. Então você vê, ó, não é toda a linguagem que entende. Você pega verdadeiro mais 100 dá 101, ou verdadeiro mais 1 dá 2. Não é sempre assim. Ó, esse aqui deu certo. Ó. Data mais 1, beleza. Aí data, tranquilo. E data aqui, ó, eu posso... Ele entende se eu deixar nesse formato, ó, ano, mês, dia, entre aspas, ano, mês, dia. Ele entende aqui e converte em data. E mais 1. Olha lá. Então deu certo. Então ele tratou a data como um número também, assim como o Excel e o Power BI, só que ele é mais estrito com o lógico, os valores lógicos. E com o vazio também, ó, olha só. Vazio mais 1 dá nada. Ele não entendeu, ó, deu vazio. Não mostrou nada aqui, quer dizer que deu vazio. Né? Ele aceitou, não deu erro. Só que ele me deu vazio, quer dizer que ele não conseguiu fazer essa soma. Aqui é um vazio, não conseguiu fazer. Ó, e olha só, não deu erro isso aqui também. Ó. Vazio é igual a um texto em branco, né? Deu vazio. Ou seja, não deu nem falso nem verdadeiro, deu vazio, ele não conseguiu fazer. Não conseguiu realizar essa operação. Ó, ele tem também um 2 iguais aqui, mas também não funcionou, ele não conseguiu. Então, ó, já é outra diferença aqui. Você vê, as linguagens são bem diferentes nesse sentido. Então, quando tem valor nulo lá no Tableau, já tem que tratar diferente das outras linguagens. Ó. É bom a gente saber disso, porque quando a gente for pegar os nossos projetos para tocar, a gente sabe que, opa, apareceu um vazio aqui no Tableau, opa, vamos ver o que a gente vai fazer, né? E, ó, verdadeiro mais verdadeiro, bom, se ele não entendeu como número, né, o verdadeiro mais 100, né, então é de se esperar que aqui ele também não ia conseguir. Vamos ver aqui no NIME, vamos ver se ainda tem diferença também. Então vamos lá. Verdadeiro, aqui é um pouquinho diferente no NIME, porque eu já tenho que logo de cara dizer qual é o tipo de dado que eu quero gerar, tá? Nesse formato aqui, né? Ó, essa fórmula aqui, expressão de coluna, ele chama de node, né? Chama de node é nó, né? Então é uma fórmula, vamos dizer assim. O equivalente isso nas outras linguagens é uma fórmula. Você ia estar adicionando uma fórmula. Fosse no Excel, seria igual column expression, né? Então, ó, abri aqui a fórmula, vamos dizer assim. E então eu já tenho que definir, ó, logo de cara. Então, ele vai tentar validar isso aqui, essa expressão, já nesse formato aqui, texto, né, string, né, é um formato de texto. Essa é a diferença aqui, né, do NIME. Então, ó, verdadeiro mais 1, ó, me deu 2, um texto, né, já converteu em texto, no caso, né, porque é string aqui, né. Então me deu esse 2. Mas olha só, ele tratou como no Excel, né. Olha lá. Vamos ver data. Data virou um texto, olha só. Então, data já foi diferente, ó. Tá vendo? Ele foi o inverso ali do Tableau, né? O Tableau é mais estrito com valor lógico, mas com data ele trata como número também. O NIME não. O NIME, a data é data mesmo, é um formato diferente. Olha, então se eu quiser colocar um dia no NIME, eu tenho que colocar um dia mesmo. Ó, período de dia, né? Ó, período de dias.
Eu tenho que pôr um dia na data aqui no Nime, tá vendo? Ó, plus, assim, ó, adicionar tempo, né? Ó, então tem essa data mais um dia. Eu poderia colocar mais um mês, mais um ano, né? Ou mais um mês, mais um ano, mais um dia, né? Isso é legal, isso é bem bacana quando eu quero colocar mês, porque o fevereiro tem 28, janeiro tem 31, né? Então isso aqui, se for fevereiro, ele vai colocar mais. Ele não vai colocar mais 28 dias, na verdade, né? Porque ele não entende assim, né? Mas ele vai trocar o mês 1 por mês 2. Olha que beleza. Então isso fica mais estrito, tudo bem, mas você ganha essa vantagem. Eu posso ir lá adicionar um ano, né? Ou um mês e não preciso me preocupar com a quantidade de dias do mês. Então, isso é bom. Quando a linguagem entende a data de forma mais estrita, assim, tem essa desvantagem. Eu não posso somar direto assim o número, mas tem algumas vantagens também. E, ó, vazio mais um. Ó, ele não deu erro. Não deu erro, ele entendeu. Né? Um texto em branco mais um deu um, ele ignorou. Você vê, é bom a gente entender. Você vê que as linguagens elas têm comportamentos diferentes, né? Ele ignorou. Branco, deixou para lá. E que mais aqui? Vazio, né? Olha lá, vazio mais um. Olha lá, vazio mais um deu um. Não deu vazio, por exemplo, né? Deu um. Então, tranquilo. Então, o valor vazio aqui no Nime é tranquilo. E vazio mais um em branco, ele ignorou um em branco, deixou vazio, olha lá. Então tranquilo, então vazio aqui no Nime é tranquilo, valor lógico é tranquilo, então data tem que tomar mais cuidado. Que mais? Vamos ver o SQL. Eu vou deixar essas três linguagens aqui, ó, que tem mais detalhes, para um outro vídeo, para esse vídeo não ficar muito longo. Apesar que esse vídeo não está tão longo assim. SQL, olha lá. E também, não é só por isso, o SQL e todas as outras também tem uma semelhança assim. Lembra que eu expliquei quem assistiu o vídeo de vetores, escalar, matriz? Escalares, vetores, matrizes são coisas das linguagens aqui, né? Do R, do Python e da Julia. As outras linguagens você tem, tá tudo dentro de tabelas, né? Tudo dentro de campos de tabelas. Então é tudo meio semelhante. Então o SQL aqui a gente está dentro do código, mas o comportamento dele é mais parecido com o Nime, com o Tableau, com o Power BI, porque está tudo dentro de tabelas, né? Olha lá, você vê, ó, ele responde tudo em formato tabela. Ó. E ó, aqui, ó, verdadeiro mais um, ó, não deixou. Ele não deixou. Eu vou fazer um resuminho. Aliás, eu já fiz aqui um resuminho, né? Deixa eu ver aqui do lado, já volta lá. Vamos terminar aqui o SQL. E olha lá. Esse as aqui é para dar o nome da coluna. Tá vendo aqui, ó? As 4 pontos date, olha lá, vai para cá, tá vendo? As date, vem para cá. Então eu estou colocando aqui o nome da coluna. Eu pus para ele mostrar o nome da coluna com a fórmula que eu usei, só para ficar mais fácil. Então, ó, select é para ele exibir isso aqui, né? Ó. Então, ó, esse texto aqui, 4 pontos date, ele faz a mesma coisa que pegar o date e colocar esse texto dentro de uma fórmula date, né? Ó. Tá vendo? Ele aplica essa fórmula aqui. Tá vendo aqui, ó, esses dois, então deu o mesmo resultado esses dois, ó. Olha só. E tem uma outra diferença aqui, que ele coloca essa data, a data padrão aqui, ó, é uma data mais absoluta, assim, ó. Então, nós estamos no -3, né? A gente está a 3 horas menos do que lá na Inglaterra, né? Nós estamos 3 horas a menos. Então, ele me adiciona 3 horas aqui, ó.
Tá vendo? Eu coloquei a data, uma data mais 1, né? Então deu certo. Então já deu para ver aqui que a data mais 1 deu certo. Mas essas 3 horas aqui é por causa disso. Nós estamos no -3, né? Na hora -3 aqui em relação à Inglaterra. Então ele bota mais 3 para ir para lá, né? Para chegar lá, ficar igual lá, né? Então, e hora, né? Se eu quiser pôr hora, formato hora, ponho aqui. Eu posso somar, né? Ó, soma a hora com. Nas outras linguagens também faz isso, tá? Então, esse não faz diferença. Esse é muito semelhante assim, às outras linguagens. É uma data hora. Então aqui tranquilo, então data tranquilo, funciona como a gente está mais acostumado. Bota mais 1 e ele põe um dia, tranquilo. Eu quero converter a data no inteiro, ela não deu. Ele não entende desse jeito. Quero juntar a data com 1, só para, enfim, né? Só para mostrar que tem diferença que o Excel é o único diferente nesse ponto, né? Quando você vai concatenar uma data com alguma coisa, ele converte a data num número. Só o Excel que faz isso. E aqui é a fórmula para ele me dizer que tipo de dado que é esse, né? Que tipo de dado? É um texto, né? Eu copiei isso aqui dentro para mostrar o tipo de dado. Que mais que temos? Vazio com 1 deu vazio. Olha só, ele não ignorou o vazio. Vazio com 1 ele não conseguiu fazer essa operação. Tá? Vazio com 1, né? Vazio com um texto em branco também, ele não conseguiu fazer essa operação. Dá erro. Aqui não dá erro, mas não era isso que eu queria, né? Vazio com 1, né? Não deu um erro, mas ele não conseguiu. Eu queria que desse 1, por exemplo, né? Nada com 1 é 1, pô. Então, vazio com mais essa data também não dá. Então, você vê, data é uma coisa mais diferente, né? Você vê diferente. A gente tenta assim algumas coisas para ver como é que a linguagem reage, né? E vazio com vazio não conseguiu fazer. Então, vazio, você vai aplicar uma operação com vazio mais alguma coisa, uma data ou número, ele não consegue fazer a operação. Bom, então era isso, tá? Nessas linguagens. O resuminho que eu queria mostrar é esse aqui, ó. Eu não falei de todas as linguagens ainda, mas mas passando essas que a gente já falou agora. Então, valor lógico ou booleano, depende da linguagem, você vai estar escrito valor lógico ou em inglês, né, logical, e booleano, né? Em inglês só tira o o aqui, né, booleano. Não pode quem é que não pode somar com número? A maioria pode. Quem é que não pode? O Tableau e o SQL. Você não consegue. Data, quem é que não consegue somar com número? A Júlia, que nós vamos ver no outro vídeo, o Naime e o Python, depois nós vamos ver no outro vídeo. Já está aqui no nosso resuminho. E valor vazio. Eu posso pegar o vazio e somar com o número que não dá erro aonde? No Excel, no Power BI e no Naime. Nas outras dá problema. E o vazio, se eu quiser fazer aquela comparação, né? Eu tenho que usar o exatamente igual, né, nessas linguagens aqui, ó. Na Julia, no Power BI e no R. Né, tem um jeito de comparar mais estrito, né, para não dar assim vazio. Não, eu quero que dê falso, né? Um é igual a vazio, né? Eu quero que dê falso, né? Então, depende da linguagem, eu tenho que colocar um igual mais estrito. Então, bom, gente, é isso. Deixa eu voltar aqui. Para esse vídeo é isso, tá? Como nos outros vídeos, vou deixar divididinho em capítulos aqui, então você pode correr para a linguagem que você quer ver, tá? Fica à vontade, pode pular direto para a linguagem que você quiser. E, bom, por favor, deixe os comentários, né? O que vocês acharam? Tem alguma linguagem que vocês estão achando mais interessante? Eu gostaria, convido aí a todos, né? Instala,
se não todas, algumas alguma linguagem que você se interessou mais, tenta mexer, apareceu dúvida, me escreve aqui, por favor, tá? Pra gente vai se ajudando, ok? Então, vamos nessa e até mais.